gente. Estamos aqui com o Douglas Átila, professor da Faculdade de Minas Gerais, né? Faculdade Universidade Federal de Minas Gerais, professor formado em História. E foi meu professor da graduação de História, a gente tive aula com ele sobre teoria da história, então eu estou chamando aqui os professores, principalmente os professores que eu tive aula, que eu sei que são pessoas legais e que é bom reaver, né, ver como é que tá e conversar de novo. Então esse canal está sendo esse momento de encontro. Hoje tem a apresentação aí do Fernando Castro, então tem vários professores que eu estou tentando encontrar, então quem quiser ir acompanhando essas entrevistas, revendo também os professores, inscreva-se no canal, ative o sininho para ficar recebendo as próximas entrevistas. Então, Douglas, deixo com você para você se apresentar, falar da sua trajetória acadêmica, o que te fez ir para a história, graduação, mestrado, doutorado, suas pesquisas atuais. Então, pode fazer a sua narrativa. Bom, primeiro, obrigado, Priscila, pelo convite. Eu acho que essa iniciativa sua de voltar-se para os antigos professores ou aqueles que não são professores, né, e tentar manter esse contato nesse momento tão dramático da nossa história, né, de fato, eu acho que é algo bastante positivo, bastante louvável, né? Então, primeiro, te parabenizo pela iniciativa, acho realmente muito legal. E fico feliz de encontrá-la depois de... Já tem mais de 15 anos, eu acho. Não tem isso tudo, não. Acho que não. Tem uns 10 anos, quase. Uns 10 um pouquinho mais de 10 anos. anos. Foi 2008, 2009, mais ou menos, que eu dei aula no IFIX. Então, fico feliz em reencontrá-la, né? Lembro de você nas aulas, da participação, então, muito bom. Então, trajetória, né? É difícil falar da própria trajetória, né? Mas a gente vai tentando pensar. Eu acho que a minha trajetória ela não é muito linear, né? Não sei se para o bem ou para o mal, né? Mas eu ingressei no IFIX em 2000, né, na graduação, tem 20 anos, né? E pouco depois de eu ingressar no IFIX, eu vinha de uma escola pública, eu sempre estudei escola pública, né? Estudei escola municipal, depois escola do Estado, então eu conheço bem a realidade bastante dramática da escola pública brasileira, inclusive, né, no Rio de Janeiro, né? E, na verdade, eu acho que eu fui fazer história em boa parte influenciado por uma professora muito boa que eu tive no ensino médio, né? É uma escola com muitas dificuldades, mas eu tive uma professora excelente de história, que tinha sido formada na UF, né? E eu acho que ela me estimulou um pouco a fazer o curso de História. Então, eu fiz o curso de História. Havia outras circunstâncias, eu acho que nossas trajetórias se explicam muito por circunstâncias, né? Mas tendemos, às vezes, a fazer aquela trajetória a partir de uma leitura romântica, de vocação e etc. Não acredito em nada disso, né? Então, minha trajetória foi muito circunstancial, porque, inclusive, eu precisava fazer o curso à noite, porque eu ia começar a trabalhar. Então, eu fiz o curso de História. Esse foi um dos motivos também de eu escolher o IFIX, porque o IFIX tinha curso à noite de História, né? Então, eu fiz, para se ter ideia de como a coisa é um pouco complexa, eu precisava de fazer à noite, então eu fiz 2 vestibulares, para História e para Química, na Rural. Porque o curso de Química era um dos poucos cursos que tinha curso noturno na Federal. Rural, depois abriram vários outros, inclusive de História, não havia na época, né? Mas a minha vontade era fazer História, de fato, né? Então, entrei no curso de História. Pouco depois, cerca do 3º período do curso de História, eu fui chamado para uma bolsa de iniciação científica. E, na verdade, não era exatamente a minha escolha, né? Eu fui convidado por um professor para ser bolsista. E comecei a pesquisar sobre ditadura militar, que nem era exatamente também, não sei se era exatamente o que eu pretendia, enfim, eu não tive tempo de pensar muito, né? E comecei a trabalhar com ditadura militar, fiquei como bolsista algum tempo, isso me permitiu parar de trabalhar e me dedicar exclusivamente à universidade, à pesquisa, né? Embora a bolsa fosse muito pior, talvez, do que hoje em dia, né? O valor da bolsa de iniciação científica. E depois, né, ao longo da graduação, eu confesso que, como todos os alunos de graduação, provavelmente tinha muitas dúvidas do que fazer, né, em relação ao curso de História, para dar continuidade. Eu tinha já a ideia de que eu faria mestrado, doutorado, eu tinha vontade, pelo menos, né?
Naquela época as coisas eram muito concorridas em termos de bolsas, e depois isso se ampliou, ficou mais... quer dizer, hoje a gente tem novamente essa situação perversa de corte de bolsas, né? Mas na época eu lembro que para você ter bolsa no mestrado, você tinha que passar nas primeiras colocações do curso de mestrado, né? Então era muito difícil você ter bolsa, né? E eu acabei no mestrado enveredando para uma pesquisa que eu já tinha iniciado, né? Trabalhei com censura à literatura, aos livros nos anos 70. Então foi talvez por uma certa estratégia de continuar naquilo que eu já estava pesquisando e talvez um receio. Eu tinha vontade já de fazer alguma coisa em outra área, de historiografia, né? Mas talvez um receio de não dar certo, né? Eu acho que isso me acabou fazendo com que eu seguisse um pouco esse rumo. E depois fui fazer o doutorado. No mestrado eu tive aula de um professor também que eu gostei muito, né? E que eu gosto muito até hoje, uma pessoa muito... que é o Hendrik Cray, que é um professor que dá aula no Canadá, né? Agora eu acho que ele está dando aula nos Estados Unidos, era um professor visitante, que deu um curso sobre rituais, sobre monumentos, comemorações cívicas, que era uma área da qual eu já tinha bastante interesse, até por conta da interface com a historiografia, com os usos do passado, com a memória, né? E eu acabei depois formulando um projeto de doutorado para trabalhar com rituais cívicos, com os funerais, né? Funerais de presidentes. Foi uma forma de, talvez, funerais de presidentes, né? Usos do passado, usos da memória, as narrativas que foram construídas em torno da morte de determinados presidentes, sobretudo do Tancredo Neves, né? Um personagem de uma história bastante recente, né? Mas que me parecia muito interessante trabalhar com esse tema, porque, inclusive, talvez ele me permitisse uma coisa que eu já valorizava muito desde a graduação, que era a dimensão da escrita, né? Essa sempre foi para mim uma questão muito importante, a questão da escrita. E talvez me estimulasse um pouco a possibilidade de fazer uma tese de doutorado sobre um evento ritual, né, no qual pudesse investir numa escrita, né, e trabalhar a relação entre evento, memória, tempo, narrativa. Então, eu vi ali a possibilidade de, inclusive, trazer algumas elaborações teóricas para pensar. Tanto é que depois disso eu acabei, até mais recentemente, trabalhando a questão do evento na história, a partir dos estudos, um estudo muito pontual. A gente vai fazendo várias coisas na universidade, né? A gente faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, um estudo muito pontual que eu tenho tentado retomar, às vezes, sobre 68, né? Eu e uma professora da UFOP organizamos no ano passado um evento sobre maio de 68. Passado não, retrasado, né? Que estavam fazendo aniversário dos 50 anos de 68. E para isso eu tentei pensar um pouco essa questão do evento, né? A partir de alguns autores, do Michel Dissertot, o Cornélio Castoriadis. Então, essa questão do evento, do tempo, acho que ela estava já ali bastante presente na minha... E, sobretudo, a dimensão da poética da história, né? De pensar a escrita, né? Essa relação entre história, literatura, história, Isso na dimensão é uma pergunta que eu queria te fazer, assim, nesse campo mais da escrita, porque, de modo geral, a gente tem uma posição bastante crítica à nossa forma de escrever, porque, ao mesmo tempo, a gente está falando que a gente escreve sobre um período histórico, mas a gente sabe toda a limitação de escrever sobre o passado, né? O passado enquanto objeto perdido. Então, a gente faz uma escrita, uma leitura, uma perspectiva, mas é claro que o passado em si, ele é algo que é impossível, né? Então, me lembra muito aquele conto do Funes, o Memorioso, que ele fica tentando escrever tudo, falar sobre tudo, e no final a gente não consegue falar sobre o passado. Então, ao mesmo tempo, a gente tem um trabalho que é quase o trabalho do impossível. É o impossível de falar sobre o passado e a gente está ali tentando falar sobre o passado. Mas com essa crítica que a gente tem, que é uma crítica, assim, que ao mesmo tempo relativiza um pouco o nosso trabalho, você acha que, de modo geral, essa crítica, que é uma crítica que é algo que a gente entende enquanto inerente, né, tipo, é estrutural do trabalho do historiador, essa noção, essa percepção, mas ao mesmo tempo ela não deixa em aberto a possibilidade de que outras pessoas cheguem, já que então já que não pode se falar sobre o passado, então qualquer um pode falar qualquer coisa.
Você não acha que talvez essa crítica que a gente tem, que a gente faz, que é uma autocrítica ao nosso trabalho, isso não abre brecha para que outras pessoas cheguem e falem, bom, então já que não pode falar sobre a verdade sobre o passado, então eu também posso falar. O que você acha sobre isso? Eu acho que tem esse tema é muito complexo e tem muitas variáveis nele, né? E tem muitas formas da gente simplificar o debate. Eu não concordo muito com essa ideia, não, né? Alguns vão dizer, né? Os historiadores relativizaram tanto a verdade, não apenas os historiadores, né? Até os historiadores talvez muito mais em diálogo com outros, com autores de outros campos da filosofia, da literatura, né? Relativizaram tanto a verdade. É uma questão de uma má-fé, né? Má-fé de usar essa percepção, que eu concordo com ela, eu acho que o nosso trabalho ele tem limite, sim, claro, óbvio que a gente não tem como representar o passado tal como ele foi, até por um limite de fontes e tal, até porque já foi. Mas muitas pessoas usam, me parece, né, um mau uso, né, uma má-fé dessa conclusão, dessa perspectiva, para fazer outros usos, né, da história. Sim, acho que sim. Eu acho que a gente talvez tivesse que, como historiadores ou de áreas afins, né, fazer uma pergunta um pouco mais ampla sobre o que constituiu essas condições pelas quais agora a gente tem uma instrumentalização e uma manipulação do passado de forma tão dramática, né, a ponto da gente estar aí discutindo hoje fake news o tempo inteiro, com ações na justiça, no STF, etc. E eu acho que se a gente fizer uma pesquisa mais profunda, tentando entender essas questões, né, uma reflexão mais profunda, a gente vai perceber que isso não é uma decorrência de um afastamento da história, de uma perspectiva da história como uma ciência positiva que trata dos fatos tal como eles foram. Isso é uma decorrência de uma série de outras questões muito mais importantes. Por exemplo, a gente tem que começar a se perguntar por que os historiadores perderam tanto contato com a sociedade hoje. Né? A sua iniciativa é muito interessante de tentar fazer vídeos que vão circular para um público mais amplo, já que a gente tem... a nossa situação ficou muito clara a partir de toda a crise que nós vivemos política hoje, de que nós estamos muito afastados da sociedade. Né? Por que as pessoas não entendem o que a gente fala? As pessoas não entenderem o que a gente fala tem tudo a ver com a dimensão poética da história, com a dimensão das formas de produção de sentido, né, para o passado, dos diferentes níveis de produção do sentido. Uma coisa é a produção do texto acadêmico, outra coisa é uma fala para um público mais amplo. Então, eu acho que nós fomos perdendo a dimensão. Nesse ponto, um autor, né, que geralmente a gente discute nos textos, nos cursos de graduação lá no início, mas que continua sendo muito interessante para pensar isso, é o Michel de Certeau, quando ele fala da operação historiográfica, né? Essa constituição do campo científico da história, da historiografia moderna, é a constituição de um campo que cada vez mais passou a ser visto como um campo autônomo, né? Como se ele não tivesse relação com as tensões, com as disputas, né? Aquilo que ele falava da necessidade de uma repolitização da historiografia. Nessa despolitização dos sábios, aí ele vai dialogar lá com o Habermas, por exemplo. Ou seja, nós constituímos para esse discurso de que o que falta é apenas os fatos e os documentos, ele está muito amparado em uma série de pressupostos que foram aqueles que mais afastaram a historiografia, às vezes, do contato com a sociedade de um modo mais geral. Justamente a partir dessa ideia da neutralidade, da cientificidade, né, da separação entre o historiador e o político. Então, eu penso que quando se coloca nessa dimensão de que, então, trata-se de uma questão de opinião, né? Os historiadores relativizaram tanto a verdade que tudo se tornou uma questão de opinião. Você acaba... Essa fala, ela esconde um problema que é muito mais complexo, né? Que é a nossa perda de contato com a sociedade por conta do modo como a historiografia ou a história, como campo científico, se configurou e se constituiu na sociedade. Então, primeiro nós temos que perguntar do lugar de onde nós falamos, diria lá Michel de Certeau, de forma muito direta, né? De onde nós falamos, né? Como que se constituiu esse lugar? Temos que interrogar esse lugar de fala primeiro, para depois a gente entender por que não há essa conexão, né? Porque a gente pode se perguntar, e os documentos, né? Documentos nós temos muitos, né? Não falta, não basta você pegar o documento e mostrar para as pessoas por que elas vão acreditar mais
às vezes numa informação que elas recebem no WhatsApp, do que do texto do historiador. Porque elas são incapacitadas de compreender. Essa é uma visão muito elitista do mundo, né? Eu acho que não é apenas isso. É uma questão de socialização, né? É uma questão de falta de conexão dos historiadores, de entendimento do modo como a história faz parte da vida, né? A gente tem que lidar com o passado, com a memória. Você citou aí o Funes, o memorioso, né? Ele serve muitas vezes como uma metáfora para a gente pensar o nosso momento atual, né? Nós temos uma quantidade tão grande de informações que a gente fica sem a capacidade de selecionar essas informações. Isso acontece não apenas... Acontece também com o historiador, porque ele está cada vez mais afogado numa quantidade imensa de informações, né? Mas acontece com as pessoas de um modo geral também. Então, o que fez com que elas perdessem a possibilidade de selecionar aquilo que pode ser mais próximo da verdade ou daquilo que, na verdade, é claramente uma manipulação, porque invenção, manipulação, falseamento existem, né? Eu acho que esse é um ponto que, às vezes, também é um pouco deturpado no debate, né? Falar que a gente tem que pensar a dimensão da escrita, da produção de sentido, do modo como o historiador... a sua história também é passada por uma certa poética, se a gente quiser chamar assim, não quer dizer deixar de lado o fato de que existem pessoas que manipulam, inventam documentos. Isso o historiador está ali também para mostrar essas manipulações, esses falseamentos. Agora, entre você mostrar um documento, né, que é um documento verdadeiro, que alguma coisa aconteceu, e aquilo que o historiador faz, que é transformar isso numa história, né, aí a gente tem uma série de operações, uma série de práticas, entre elas, inclusive, a escrita, porque a história não é apenas escrita, nós fazemos muitas outras coisas, né? Então, a história envolve uma série de práticas, se a gente for pegar lá de novo o Michel Dissertot para pensar essa operação historiográfica. Então, nós temos que estar atento a todas essas práticas, né? O que está por trás dessas práticas, o que as condiciona e o que fez com que nós, não apenas historiadores, né, mas cientistas das áreas de humanidades, de uma forma mais geral, tenhamos estado tão longe do público, né? Então... Você acha que esse fenômeno, né, que é o Olavo de Carvalho, e como ele conseguiu alcançar pessoas, chegar em pessoas e falar, olha, dentro da universidade é um mecanismo aparelhado da esquerda e só tem esquerdopatas ali, e um discurso também muito passional, né? Então, assim, e tem várias formas assim, da retórica dele, que é desqualificar, diminuir, falar que é horrível. Então, assim, você tem uma retórica ali, e eu estava vendo antes de falar aqui com você, um professor que se dedicou, da UERJ eu até mandei uma mensagem para ele que eu não conhecia, e ele se dedicou a ler o Olavo de Carvalho, tentar fazer uma análise dos discursos dos livros do Olavo de Carvalho. Você acha que, de algum modo, a gente se afastou tanto da sociedade que surgiu uma pessoa que começou a ter alcance em tantas outras pessoas e as pessoas começaram a concordar com ele, compartilhar com ele, e a gente não percebeu que isso estava acontecendo e lidou com isso de uma maneira assim como, ela vem essas pessoas falando essas coisas passionais e a gente com o nosso discurso lógico, racional, e a gente não conversou. E ao mesmo tempo também, como é que você conversa com uma pessoa que é movida por um discurso passional, né? Então, como é que você vê isso? Eu acho que nós tendemos, assim, durante muito tempo, né, da área de humanas, de modo mais geral, a negligenciar essa dimensão da crença, das sensibilidades. A historiografia moderna se constituiu a partir de um afastamento de tudo aquilo que aparecia como o outro da historiografia, né? Basta, você mencionou no começo lá, né, falou que você estava estudando agora Foucault e outros autores, né? Um pouco antes da gente começar. Por que a loucura foi colocada como o contrário da razão na modernidade, né? Por que a gente tem a constituição de uma historiografia que colocou a dimensão, hoje está voltando muito fortemente esse debate, está voltando, não, já voltou, né? A dimensão do corpo, da afetividade, né? A questão do corpo é central do ponto de vista político hoje, né? Por que essas questões foram tão deixadas de lado, né? Então, eu acho que a gente tem que se perguntar sobre isso, porque isso mobiliza muito as pessoas. Nós criamos uma certa visão do sujeito, né, como um sujeito racional, né, que
recebe essas mensagens e que vai, por exemplo, a gente está pensando aí no WhatsApp, na época da eleição, né, a quantidade de mensagens e fake news. A gente acha que as pessoas necessariamente vão fazer um exercício racional de crítica das fontes, como se todos tivessem incorporado aquela tarefa que o historiador tem, que é da crítica das fontes, né? Mas isso é uma projeção racionalista do nosso métier, daquilo que a gente aprendeu e a gente acaba naturalizando, porque nós somos formados nisso, daí da importância da historiografia, da história da historiografia, para desnaturalizar essas práticas, e nós perdemos a dimensão de que as pessoas vivem a partir de uma série de outras práticas e de outras formas de dar sentido, que fazem com que elas possam acreditar naquilo que parece o mais absurdo, né? Então, assim, determinadas fake news, né, a gente olha e fala, mas como poder acreditar nisso? Acreditam, as pessoas acreditam porque elas são mobilizadas por uma dimensão que nós muitas vezes negligenciamos. Esse foi um dos fatores mais dramáticos, eu acho, porque ele está ligado à nossa incapacidade de perceber a força desses grupos de direita, né, a chamada nova direita, né? Até pouco tempo atrás, a visão que se tinha desses grupos, majoritariamente, eu acho que até hoje isso é muito forte, é uma visão apenas caricatural, né? São pessoas que como pode se acreditar naquilo, mas elas estão mobilizando. Por que elas conseguem um diálogo mais forte? Porque elas mobilizam uma dimensão. Não é apenas a questão da falsificação. É uma questão central a falsificação, sem dúvida, né? Mas não é apenas uma questão da falsificação, é uma questão daquilo que faz sentido para as pessoas. E fazer sentido é passar não apenas pela racionalidade, é passar pela dimensão da afetividade, do simbólico, da construção dos mecanismos de crença, né? Pensa hoje a força desses valores conservadores. Eu não sei se a gente está tão preparado para lidar com isso. Acho que a gente ainda tem hoje ainda, mesmo diante de tantas derrotas que sofremos, né? A gente ainda tem uma certa visão de que isso é passageiro, de que isso é uma coisa rarefeita, de que isso é uma coisa artificial. Não é, a crença das pessoas não é algo artificial, é algo muito arraigado, né? Então você pega, por exemplo, determinados discursos de violência, né, que são pregados por essas figuras do campo da direita, muitas vezes. Por que esse discurso tem tanto apego, né? Aí a gente vai olhar para o cotidiano. A nossa sociedade é fortemente violenta no cotidiano, né? Aquelas pessoas que estão sofrendo a violência o tempo inteiro, é claro que você tem ali um campo muito propício para o espalhamento desse tipo de... Essas mensagens vão fazer muito mais sentido, né? Então, é o medo, por exemplo, dos filhos, né? A questão hoje também muito forte da sexualidade. Eu acho que esse foi um campo muito explorado na eleição, né? As mamadeiras, as famosas mamadeiras, né? Enfim. Então, por que as pessoas acreditam? Porque elas têm muito temor, né, de seus filhos seguirem um caminho que elas enxergam como equivocado. Ah, mas isso é absurdo. Depende, vamos olhar do ponto de vista dela. Vamos tentar fazer esse exercício de olhar do lugar do outro. É muito difícil, mas vamos tentar. Né? Que condições elas estão vivendo que fazem com que elas acreditem nessas mensagens? Então, eu acho que esse é mais um indicativo da separação da academia do mundo de um modo geral. Nós pensamos que as pessoas aí fora têm a mesma racionalidade nossa, que é uma racionalidade acadêmica, extremamente marcada por esse afastamento do campo da sensibilidade, né, do campo da afetividade. Né? Basta ver hoje como nós somos muito racionalistas. A nossa cultura acadêmica é muito racionalista. Né? Hoje eu acho que isso é um dos fatores da crise, né? Daí, como eu falava, o retorno do recalcado, né? Ou seja, o corpo, a afetividade, a sensibilidade, né? Essas questões retornam de um modo muito, muito forte, né? Para a gente poder tentar pensar, mas o que está acontecendo? É uma questão de comunicação, né? É uma questão simbólica, sobretudo. Né? É uma batalha. Eu acho que a batalha é muito mais simbólica daquilo que vai fazer sentido para as pessoas do que uma batalha simplesmente entre o verdadeiro e o falso. E eu acho que é isso que os historiadores nem sempre atentam. Não basta ter o documento verdadeiro, porque você pode dar o documento verdadeiro para a pessoa que ouve o Olavo de Carvalho, ela vai dizer, não, eu não acredito no WhatsApp. Né? Então...
Não, eu concordo demais com você e eu acho que realmente é uma questão de um lado, de um discurso. Acho que eu vejo, por uma perspectiva Foucaultiana, né, muito como um campo de embate, de agonística de discursos. Em determinado momento, alguns discursos ganham de outros. Assim, quando eu fiz graduação com você, em 2008, né, já perdi as datas, mas era um outro momento, era um outro regime de verdade que imperava naquele momento, naquele discurso. Então, para a gente, parecia absurdos determinados comportamentos, né? O Bolsonaro elogiar um ditador, um torturador, naquele momento seria absurdo. Em outros momentos, virou aceitável, virou as pessoas exaltando a coragem dele falar aquilo, porque antes aquilo seria absurdo. Então, acho que, no fundo, a gente está nesse embate de brigas, de disputa de verdade. A gente perdeu uma eleição para uma pessoa que defende valores que são totalmente opostos dos valores na nossa racionalidade. E é uma coisa que o Nietzsche fala também, que a racionalidade ela é antinatural. A gente aprende a ser racional. A gente, através de muitas forças, a gente é moldado a ser racional. Então, no final das contas, o projeto iluminista, né, que seria o projeto racional, o projeto das luzes, ele falhou completamente porque a gente achou que iria ganhar da crença, iria ganhar da afetividade. E esses são valores que estão o tempo inteiro brigando, né? Uma hora um ganha, outra hora outro ganha. E me parece agora, e aí eu gostaria de saber a sua opinião, que esses movimentos que a gente está vendo nos Estados Unidos, muito mais violentos, né? Até mesmo aqui no Brasil, essa partida para a briga, para o confronto mesmo, né? Para a passionalidade, eu acho que é justamente quando as pessoas perceberam que, olha só, a gente não vai ganhar no discurso, a gente não vai ganhar na argumentação, a gente vai ter que ganhar na força. Me parece Sim. que agora as pessoas perceberam, cara, só vai ser na briga, ou é eles ou é a gente. E virou uma briga física, né? Uma briga material mesmo. Não, sim, com certeza. É dramático, né? Porque, como você falou, é uma disputa de discursos em termos. Porque as pessoas não vivem de discursos apenas, as pessoas vivem de práticas, né? Eu E estou as falando de práticas, discursos no sentido Foucaultiano, são práticas discursivas, né? Discursos são práticas também, então não é só teoria, é ação também. sim, sim, com certeza, né? E como você destacou depois, né? Assim, ir para a briga é ir para a briga, né? Eu concordo plenamente com você. Até o Foucault, depois do Arqueologia dos Saberes, fica mais claro, né? Essa perspectiva dele de pensar o discurso como práticas, ele se afasta um pouco daquela leitura mais, talvez menos enfatizadora da prática, das palavras e das coisas, etc. Então, sem dúvida, o discurso é prática e discurso é fundamental. A gente não tem a menor dúvida de que a disputa se dá também no plano do discurso, como você mesmo mencionou. Agora, já que o discurso é uma prática, entre outras, tem elementos que têm a ver também com outras práticas. Por exemplo, eu estava dando o exemplo da pessoa que sofre violência o tempo inteiro, né? Essa pessoa ela está condicionada por uma série de mudar hábitos é muito difícil, né? Eu acho que os historiadores têm começado a lidar mais atenção também para essa dimensão dos hábitos, né? Daquilo que é fortemente incorporado, né? E que não é transformado apenas pelo discurso. É por isso que eu acho que quando a gente fala também dessa dimensão da crença, né? Porque tem uma questão que a gente estava discutindo antes, do quanto a academia tem uma visão racionalista, né? A gente, por um lado, supervaloriza essa dimensão da racionalidade e perde a dimensão de como nós também somos mobilizados por mecanismos de crenças, né? A academia ela é toda marcada por mecanismos de crenças, mecanismos ritualísticos, simbólicos, que são da mesma natureza daqueles das pessoas de um modo mais geral. Ela é marcada por hábitos, mudar hábitos dentro da academia é muito difícil, né? Nós temos uma tendência sempre a ser muito tradicionalistas. Eu acho que a universidade se tornou muito tradicional diante de um mundo que se modificou bastante. Então, nós temos que pensar também nas nossas práticas, nas nossas crenças, né? Nós temos uma crença talvez exagerada na racionalidade, no progresso da história, achamos que isso é passageiro. Talvez hoje isso seja um pouco menos assentado, mas até pouco tempo atrás, a visão da maioria das pessoas, mesmo da universidade, era uma visão de que isso seria passageiro, de que isso... nós perdemos a capacidade de imaginar
que as coisas podem ficar pior. Nós passamos a acreditar que a história caminha, né? Apesar de todas as críticas à ideia de progresso, de uma filosofia da história, como se a história tivesse em si uma racionalidade, no fundo, no âmago das pessoas, a gente passou a acreditar fiamente nisso. Então, e as coisas podem ficar pior, nós temos que ter a certeza de que elas podem ficar pior, elas não estão no pior. Claro, nós estamos num momento muito dramático porque a gente conseguiu juntar um governo de extrema-direita com uma pandemia. Né? É difícil imaginar que ela pode ficar pior, mas ela pode. Então, imaginar que ela pode ficar pior era talvez uma forma também de impulsionar a gente à ação, porque, como você falou, é uma questão de sobrevivência. Eu acho que a gente tem que começar a perceber que é uma questão de sobrevivência. Eu acho que se a gente olha para as instituições hoje, eu acho que a história não é movida apenas pelas instituições, né? Mas se a gente olha para a briga institucional hoje entre o STF e a presidência da República, né? Apesar de todas as tentativas de acomodação que a gente vê nos bastidores, muitas vezes, mas me parece que, aos poucos, o STF, ou pelo menos alguns personagens do STF, começaram a perceber que era uma questão de sobrevivência. Ou o STF se afirma como um poder efetivo na sociedade, né, e deixa de estar covardado, porque esteve durante muito tempo de fato, né, ou ele vai ser atropelado pelos fatos, né, por imposição de um governo autoritário, né, que já tem lá vários traços autoritários, mas pela imposição total da força. A mesma coisa para nós. Então, agora, o que gera essas ações nos Estados Unidos? Né? Não é apenas um discurso formatado, racional, acerca da discriminação racial. É toda a indignação causada por uma ação direta da polícia. Ou seja, não houve planejamento nas ações, elas se romperam. Né? É justamente o que a gente falava antes dessa dimensão da história que envolve a sensibilidade, aquilo que não é tão racionalmente planejado, a dimensão da experiência, da afetividade, do corpo, de tudo aquilo que a historiografia jogou fora. Né? Porque ela passou a acreditar, muitas vezes, que a história era mais racional do que ela é. Então, nós perdemos fortemente essa dimensão da imprevisibilidade. Veja, a historiografia, ao longo do século XX, se a gente pensa a historiografia francesa, por exemplo, né? Ela supervalorizou o que? As estruturas, a longa duração, né? Desvalorizou fortemente a dimensão do indivíduo, do acontecimento, né? Da imprevisibilidade. A história passou a ser muito previsível, porque ela só se modificava a partir de estruturas que demoram tempos e tempos para se modificar, a geohistória, ou mesmo no campo da história econômica, ou mesmo no campo da história política, e começou a se trabalhar com a cultura política. A cultura política também leva tempos, porque é uma visão da política a partir da cultura, né? Mas, de fato, e a experiência, né? O imprevisível, aquilo que rompe na história, que muitas vezes a gente não consegue prever. Né? Então, eu acho que o caso dos Estados Unidos é isso. Dá para dizer que no Brasil a gente vai ter a mesma coisa? Não sei. Assim, exatamente a necessidade nossa de lidar com a dimensão do imprevisível. Né? Existe um grau de imprevisibilidade na história que nós perdemos a capacidade de lidar com ele, tanto para pensar que as coisas podem piorar muito e, portanto, temos que agir, né? Quanto para, às vezes, também nós temos uma tendência muito grande a condenar aquilo que aparece como novo. Né? Acho que quando eu pesquisei o Maio de 68, a leitura do Certeau e do Castoriadis, o Castoriadis estava fortemente envolvido, aliás, ambos estavam envolvidos, né, com o Maio de 68, com os próprios acontecimentos. Essa foi uma questão para mim. Né? Por que muitos intelectuais olharam para as manifestações de Maio de 68 com uma visão muito negativa, né? Com uma visão muito crítica, né? Tentando enquadrar Maio de 68 nos movimentos anteriores, como os movimentos marxistas, como se fosse apenas uma luta de classes, né? Tal como os modelos pré-estabelecidos pela leitura majoritária na história. E perderam fortemente a dimensão daquilo que era novo, imprevisível. Então, eu achei interessante trabalhar esses autores porque eles estavam justamente tentando apontar e perceber essa imprevisibilidade que a própria historiografia jogou fora. Eu acho que... Não, e só para amarrar aqui, eu acho que isso tem tudo a ver com aquilo que a gente falava, com a dimensão da escrita, né? Porque isso aparece na nossa escrita, como que o evento aparece para os historiadores. Né? Não é uma questão só de documentos, é uma questão do sentido que a gente dá para eles. Mas, desculpa, eu ia falar que eu acho legal você estar pensando sobre a questão do acontecimento, do imprevisível,
que é isso que o Foucault diz que é interesse dele, né? Pensar simplesmente como as coisas elas surgem em algo novo e como a gente, e aí ele analisa na história, né, alguns desses acontecimentos, algumas dessas vozes distoantes daquela sociedade, para pensar esse fora, né, esse pensamento fora que está ali dentro, mas ao mesmo tempo cria algo novo. E ao mesmo tempo, às vezes o novo ele nos choca, né, porque acho que um tempo atrás seria impensável pensar que dentro de uma democracia a gente eleger uma pessoa que defende valores antidemocráticos e ver manifestações antidemocráticas e uma volta a um regime militar. E aí a gente ficou um pouco, né, em choque quando tudo isso começou a acontecer. E, na verdade, se a gente talvez fizer uma autocrítica, olhar para dentro e para a proximidade da gente, tinha muitas pessoas na nossa família, próximos da gente, que defendiam isso e a gente achava que não, que estava tudo bem. Então, assim, no final das contas, existiu essa vitória de um lado, a gente pensar na Constituição, né, nos valores democráticos, mas ao mesmo tempo ficou várias pessoas ainda acreditando que um outro regime era melhor do que o que estava. Então, ficou ainda implicitamente uma briga. Só que algumas pessoas ficaram um pouco caladas, né, durante um tempo, e agora parece que elas se uniram, se juntaram, ganharam forças, conseguiram ganhar uma eleição. E há um projeto, né, de governo de eliminação dos outros, né, da repartição dos poderes, né, eliminação do judiciário, do legislativo e uma centralização política, né, uma centralização no regime autoritário. E aí a gente, assim, acho que de modo geral, para a gente talvez, eu me coloco, né, como alguém que estava dentro da academia estudando as minhas pesquisas, e a gente da academia a gente fica muito focado nas nossas pesquisas, e a gente não viu o que estava acontecendo. Eu realmente, quando surgiu o fenômeno Bolsonaro, eu sempre ouvi o Bolsonaro falando aquelas coisas assim meio, sabe, como imaginar que um dia o Bolsonaro, se alguém me contasse um tempo atrás, eu ia falar assim, não é possível, isso não vai acontecer. Foi uma coisa o Trump nos Estados Unidos, né? Como é que essas coisas ganharam força? E parece pra gente, assim, fazendo essa dicotomia entre pensamento racional, um pouco afastado da academia que a gente estava vivendo nas nossas pesquisas, e a sociedade, né? Porque parece que a gente foi pego de surpresa. O que você vê assim? Não, eu concordo plenamente com você. Eu acho que aquilo que eu estava destacando um pouco antes, nossa capacidade de imaginar, né, que as coisas podem ficar pior, ou seja, tem tudo a ver com essa perda da dimensão do imprevisível, né? Você citou aí o Foucault, a questão do pensamento do fora, né? Eu acho que o Foucault tinha uma relação crítica com a psicanálise, né? Porque, sem dúvida, toda a pesquisa do Foucault ajuda a gente a pensar historicamente a própria constituição da psicanálise, né? Mas, sem dúvida, para além dessa leitura crítica do Foucault da psicanálise, eu acho que ele ajuda muito a gente a pensar essa dimensão do indivíduo, que não é um indivíduo racionalista, não é um indivíduo racional, né? Dentro da lógica cartesiana, dentro da lógica economicista, que acabou também sendo muito forte dentro do campo historiográfico. Então, o indivíduo ele tem uma dimensão que ultrapassa muito todos esses autores que vão estar muito ligados a isso, que depois, nos anos 60, nos anos 70, começou a se chamar dessa tradição do pensamento do fora, etc., né? São autores que estão muito ligados à possibilidade de pensar essa dimensão da irracionalidade, daquilo que surge para o indivíduo de forma não completamente controlada, né? Daquilo que está no campo da sexualidade, né? Então, eu acho que a gente tem que se voltar mesmo para essa tradição para tentar entender, claro que não só ela, né? A gente não dialoga com uma única tradição hoje, né? Mas eu acho que ela é fundamental para a gente entender o que está acontecendo um pouco, como você falou, né? Por que a gente perdeu essa capacidade de imaginar que as pessoas poderiam eleger Bolsonaro, e elas podiam, né? Eu acho que essa realidade ela estava muito próxima de nós, mas nós não percebíamos, porque nós partíamos de um paradigma muito racionalista que achava que as pessoas todas fariam as críticas das fontes, como eu falava. Os historiadores acham que as pessoas vão pegar uma notícia de WhatsApp e vão dizer, olha, isso é falso, porque foi uma montagem. É óbvio que nem todo mundo vai fazer isso, né? Tem pessoas que passaram a ter o celular muito recentemente, né?
e, portanto, tem um contato com o mundo fortemente marcado pelas redes de WhatsApp, que são redes marcadas por uma lógica específica de discurso, falávamos lá das formas de discurso, né? Qual é a lógica do discurso do WhatsApp? É uma lógica de afetividade, são grupos da família, às vezes. Como que você vai desacreditar tão diretamente? Então, isso foi dramático na época da eleição, né? Pelos rompimentos familiares que ocorreram em todos os lugares, né? Porque você desautorizar não é a mesma coisa você discordar de um colega e dizer, olha, isso aí é um falseamento, isso é fake news. É diferente de você discordar de um pai, de um avô, de uma mãe, né? Daquelas pessoas que têm uma relação de autoridade, né? Uma relação de outra ordem. Então, o mecanismo de funcionamento da fake news, ele passa por uma certa lógica que eu não sei se nós nos preparamos para entendê-la, porque nós continuamos trabalhando com os mesmos paradigmas de entendimento da racionalidade, achando que os sujeitos vão fazer a crítica das fontes. É por isso que eu acho um equívoco a gente achar que é só a gente ter mais fontes. Então, vamos aos arquivos, vamos ter mais fontes e vamos mostrar para as pessoas que elas estão usando fontes que são falseamento. Não é assim que funciona. Até porque nós, historiadores, isso nada tem a ver com dizer que a gente não deve trabalhar as fontes, não deve ir para os arquivos, devemos ir para os arquivos, devemos ter diferentes interpretações, fazer a crítica das fontes, né? Mas nós, historiadores, também não lidamos com os documentos de forma completamente isenta, né? Nós produzimos sentido. Né? Então, é um equívoco achar que nós temos que multiplicar por 1000. Você falava do Funes, né? A gente mencionava isso anteriormente. Eu não acho que na nossa sociedade hoje faltam arquivos. Olha a quantidade de arquivos, a proliferação de informações que nós temos, né? Então, o problema não é a falta de fontes. Quem trabalha com história do tempo presente, então isso chega a ser dramático. Você tem tanta fonte que é difícil lidar com isso, né? Bom, Douglas, eu estou aqui tentando digerir tudo isso que você falou, porque no final das contas, fazendo a autocrítica da academia e dos historiadores, a gente se afastou muito da sociedade, a gente achou que talvez o discurso lógico, racional, ele fosse ganhar de um discurso até religioso, a gente se afastou, a gente não discute religião na academia, e isso afasta muitas pessoas, porque no final das contas a gente produz um conhecimento que é totalmente crítico à religião, e isso afasta demais as pessoas não se veem naquele espaço da academia. E no final das contas é um espaço muito cético, é muito crítico. Ontem eu até entrevistei um amigo meu que está tentando associar psicanálise a um discurso religioso, e a dificuldade que ele tem como uma pessoa que acredita, né, que é teísta, né, acredita em Deus, dentro de uma universidade, para fazer um diálogo entre psicanálise e religião. Então, assim, a gente não discute aquilo que muitas pessoas estão... que é a fé das pessoas. A gente talvez diminua essa questão, a gente acha menor. E esse talvez tenha sido o nosso grande erro. E outros grupos tomaram espaço nesse lugar que a gente deixou passar. Concordo plenamente com você. Assim, eu acho que um dos pontos cegos ou dos não ditos da história é a religião também, né? Eu acho que nós temos um discurso racionalista de condenação da religião, sem perceber como nossas práticas acadêmicas muitas vezes mimetizam aquilo que se passa no espaço religioso. Por exemplo, eu falava dos rituais, né? Se a gente pensa do ponto de vista das práticas e não do ponto de vista do discurso, né? Eu acho que essa é uma questão interessante para a gente pensar, né? A partir da modernidade, a gente tem cada vez mais um distanciamento muito forte entre práticas e discursos, né? De tal forma que a gente passa a entender o mundo a partir de um discurso racional que parece funcionar muito bem, quando as práticas são contrárias. Então, é o caso da academia. As práticas não condizem muitas vezes com o discurso. Tanto é que isso indica hoje a nossa dificuldade de lidar com a política acadêmica. Como a academia envolve uma série de políticas, envolve crenças, né? A nossa tendência na academia hoje ainda a construir as igrejinhas, que a gente fala de forma um pouco depreciativa, né? No sentido de fechamentos do pensamento. Então, claro que eu estou falando aqui daquilo que a historiografia ou do que a academia se aproxima da religião a partir de uma leitura muito crítica da religião, né? No sentido daquilo que envolve
por exemplo, as igrejinhas, mas a gente pode pensar a religião em outra dimensão, né? No sentido da necessidade das pessoas de dar sentido ao mundo, de dar sentido à vida, à morte, né? Aquilo que nos constitui, né? E que o discurso racionalista tem muito pouca capacidade de dar resposta a isso, né? Então, daí a separação da história da literatura, da filosofia, né? O afastamento da história da filosofia, né? Ou da metafísica, ou de todo aquele campo da filosofia que tentou, de alguma forma, não jogar para fora completamente essas questões, porque, de fato, né, a gente achar que a gente vai resolver tudo ficando apenas no discurso científico que é comprovado pelas fontes, é como você falou, deixar o caminho totalmente aberto para outros discursos, outras formas de discursos e de práticas ocuparem esse espaço. E a gente parecia, às vezes, não ter nada para falar sobre isso, a não ser fazer as mesmas pesquisas sobre as religiões, transformando a religião apenas em objeto da história, né? E deixando de pensar os próprios intercursos entre história e religião, né? Talvez uma pergunta que a gente devesse fazer não existe muito mais proximidade do que a gente pensa entre história e religião, ao invés de pensar sempre como fazer uma história da religião como objeto, né? Então, é muito mais difícil fazer essa pergunta, né, do que conecta história e religião, do que conecta história e psicanálise. É um desafio grande fazer uma reconexão entre psicanálise e religião, né, até por conta da gente ter uma tradição fortemente de embate, né, da psicanálise e da religião. Aliás, eu falava do Michel de Certeau, e esse foi o drama do Michel de Certeau, porque ele era jesuíta, né, formado na Escola Freudiana de Paris, então, né, fortemente marcado pela psicanálise, e o historiador, então ele estava no meio ali desses diversos tipos de discursos e tentando achar, muitas das reflexões dele se produziram nesse sentido. O que conecta isso tudo? A história se coloca acima desses outros discursos, mas o que tem de próximo, né, entre história e religião? Né? Quando o historiador francês, lá como Lucien Febvre, faz uma história da religião e se coloca como totalmente acima dessas disputas, será que a história também não envolve mecanismos de crenças, de disputas, tensões? Né? Então, isso é muito importante porque eu acho que isso permite também a gente apolitizar cada vez mais o ambiente acadêmico, as exclusões que nós praticamos dentro do ambiente acadêmico. Né? O ambiente acadêmico é muito marcado por uma série de exclusões do ponto de vista racial, do ponto de vista da sexualidade, né? E essas questões têm surgido hoje de forma mais intensa, justamente porque elas permitem a gente a pensar não apenas o nosso discurso, mas as nossas práticas, né? Porque pode ter um discurso progressista, não necessariamente condiz com ter práticas acadêmicas que sejam práticas menos marcadas pelos mecanismos de exclusão. Então, eu acho que nós somos muito racionalistas e nós somos muito marcados pela hipervalorização do discurso. Não pensando o discurso como prática, como você falou, a gente pode pensar o discurso como prática, mas eu acho que essa também é uma questão que está fora, não está jogada na mesa, né? Então, nossas práticas são esquecidas, né? E lembrando, isso me fez lembrar muito a crítica que o próprio Nietzsche faz a colocar essa racionalidade, esse homem, a ciência, como esse lugar do conhecimento e do saber, e aí a gente acaba reproduzindo os mesmos valores de crenças que a gente está se colocando a criticar no outro, quando na verdade ele está na gente também. Então, no final das contas, se temos nós, as nossas crenças, os nossos valores, que são inconciliáveis com crenças e valores que estão do outro lado, vamos dizer assim, do outro, como é que a gente dialoga? Como é que a gente vai fazer essa relação acontecer e a gente conseguir conversar? Porque no final são crenças e valores de um lado que não condizem com crenças e valores do outro e a gente não consegue dialogar um com o outro. Sim. Eu acho que a gente não tem qualquer possibilidade de modificar essa realidade. O nosso potencial é muito reduzido enquanto sujeitos da academia, né? De fato, a academia, a gente pensa as condições históricas do Brasil, é um grupo muito restrito de pessoas que entram na universidade, de fato, né? Então, mas nós temos um papel, nós não podemos esquecer que nós temos um papel, de fato, como sujeitos políticos, né? Eu acho que a única forma da gente intervir nessa realidade enquanto sujeitos políticos é, primeiro, questionando as nossas práticas. Se não houver um autoquestionamento da própria academia sobre o seu papel, sobre as suas práticas, sobre as políticas que envolvem o próprio cotidiano acadêmico, né?
sobre as políticas de financiamento das pesquisas, sobre as políticas de definição de grupos, né, de tendências, enfim, tudo aquilo que muitas vezes a gente explica de forma um tanto quanto superficial, né? Como se houvesse uma renovação do pensamento apenas e, portanto, uma refutação daquilo que ficou ultrapassado. As coisas não são bem assim, né? Por que coisas retornam na filosofia, na história? A gente não pode pensar nessa superação de pensamentos que ficaram atrasados, né? Porque a coisa é mais complexa. Então, eu acho que se nós não questionarmos fortemente as nossas práticas, pensando o quanto elas envolvem desses mecanismos de crenças, como a gente dizia, né, de todas essas, aquilo que a gente só projeta para o outro, né, a religião, por exemplo, se a gente não tiver um autoquestionamento, como que a gente vai interferir na sociedade, né? Porque é muito simples, olha quanto o argumento pode parecer, nós podemos dizer, mas como as pessoas acreditaram nisso, que esse discurso é completamente absurdo e irracional. Aí a pessoa vai dizer assim, olha, você é uma figura de elite que está numa universidade que é de muito pouca gente, né, que um discurso que a gente não entende, etc, etc. Ela está errada? Não, né? Ela não está exatamente errada. Então, eu acho que nós temos que pensar fortemente as nossas práticas, questionar qual é o papel da universidade, qual é o papel da história, qual é o papel da filosofia, qual é o papel da psicanálise, qual é o papel da literatura hoje, enfim. Se a gente não começa questionando, por isso que eu acho que o campo da teoria, da historiografia, né, da filosofia, são campos muito importantes, porque a gente pode questionar de dentro, não apenas pensar que trata-se de produzir discursos que vão ser automaticamente incorporados pelas pessoas, porque, sem dúvida, há uma disputa de discursos, mas o alcance aos discursos é diferenciado, né? Foucault trabalhou muito bem essa questão, né, do enquadramento dos discursos, né? As pessoas, a gente falava, as pessoas podem acreditar nas mamadeiras, né? Elas acreditam por quê? Elas não têm acesso ao texto acadêmico. Né? Elas não têm acesso. Agora, é muito curioso porque a gente também tem que pensar isso de uma perspectiva complexa. Isso não quer dizer que basta a gente mudar o nosso modo de escrever, vamos escrever de forma mais simples e isso vai resolver as coisas. Não é isso. É uma questão de mudança de pensar as práticas, o papel da universidade, o papel do conhecimento, né? O que estamos fazendo enquanto sujeitos de uma sociedade, no termo das relações sociais e tudo mais. Então, porque às vezes também há muita simplificação do debate. Então, se a gente começar a simplificar os textos e fazer textos mais acessíveis, a gente vai resolver. Eu acho que isso é uma falácia, porque no final das contas, eu achava, né, ingenuamente, que, assim, indo para a comunidade, dando aula em comunidade, levando conhecimento, a gente poderia levar esse conhecimento para as pessoas. E aí você chega lá, o papel da escola, o papel do professor, ele é muito, assim, insignificante comparado ao papel da igreja ajudando as pessoas, na vida das pessoas, levando música, levando comida, levando auxílio. Se a pessoa perde a sua casa numa enchente, alguma coisa, é a igreja que ajuda. E aí, no final das contas, tinha a gente com o nosso discurso acadêmico entrando naquele espaço, e tinha o discurso religioso, que é fortíssimo, né? O discurso evangélico é fortíssimo nesses lugares. E, ao mesmo tempo, era nós, os professores, falando uma coisa, e aí vinha o pastor, né, falando outra, e o aluno chegava e falava para mim, olha, eu vou colocar na sua prova o que você falou em sala de aula, mas eu não concordo, eu não acredito, até porque essa não é a minha formação. Assim, a formação era religiosa, fortemente religiosa. E aí você vê que, nossa, é uma briga perdida. Se a gente realmente não pensar o papel da universidade, de modo geral, assim, no modo mais prático no mundo mesmo, o papel da função da educação, porque senão outros espaços, outras pessoas estão ganhando de lavada. E a gente não tem como ganhar isso somente no discurso, somente em escrever artigo ou até mesmo produzir um canal no YouTube. Não vai chegar nessas pessoas da mesma forma que a religião, que outros grupos chegam, né? Chegam porque chegam de outras formas também. Não, concordo com você plenamente. Acho que sim. Eu acho que
A gente até vive hoje de forma dramática essa crise da escola, né? Porque a crise da escola que eu digo, claro que a crise da escola é um tema muito amplo, mas eu digo a crise da escola no momento atual da pandemia, que é o momento que a gente está vivendo, né? Você veja como a situação é complexa. As escolas estão sem dar aula, a gente não está tendo aula no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Enfim, de modo mais geral, no caso das escolas públicas. Há uma tendência de determinados prefeitos de querer fazer à força as aulas retornarem, o que, do ponto de vista dos infectologistas, de todos aqueles que têm mais conhecimento sobre o tema, é uma coisa totalmente absurda, né? Totalmente problemática. E por trás de toda essa discussão, se vai voltar, se não vai voltar, se vai voltar, se não vai voltar, há uma questão muito mais complexa que é o papel da escola nesse momento, né? Porque você veja, por que as escolas têm que voltar, né? Por que elas têm que retornar nesse momento? Para transmitir conteúdos, no momento atual que a gente está vivendo, conteúdo, sem dúvida, é o menos importante, porque a gente está falando de vidas, né? De pessoas que há risco de morte, de fato, né? Por conta da pandemia, etc. Então, a escola é o quê? É um lugar de transmissão de conteúdo, é um lugar de sociabilidades, a gente poderia dizer, mas as escolas têm que voltar porque elas são lugares de sociabilidades, né? Muitas vezes a gente pensa essas sociabilidades de forma totalmente desconectada do conteúdo. Então, a gente tem o conteúdo que tem que transmitir e tem as sociabilidades, o que faz a gente pensar quase o professor como uma espécie de um assistente social, né? Então, o professor ele faz um papel... Parece que nós perdemos o fio da meada do debate de que nós mesmos não sabemos muito bem qual é o papel da escola como instituição. Então, não é uma questão apenas da academia, mas é o lugar, a função, o papel das instituições, né? Esse é um discurso também muito presente no debate há bastante tempo. A crise das instituições, da escola, né? A gente pode pensar no caso também falou do Foucault, dos presídios, enfim, né? Das várias instituições de controle. Podemos pensar se a escola é ou não uma instituição de controle, enfim, tem várias questões aí de fundo, mas eu acho que a questão da escola é muito próxima, pelo menos nesse sentido, da academia, daquela da academia, que é pensar qual é a sua função. Se a gente primeiro não define qual é a função, para que serve, para que a gente faz isso, as respostas já vão estar todas, né? Aí eu acho que isso tem muito a ver com o que você está falando, porque as pessoas veem sentido na atividade religiosa. Elas vão todos os dias ou toda semana para a igreja e veem um sentido muito fundamental na vida delas daquela atividade. Ela explica muitas coisas que nós jogamos fora, porque nós jogamos fora tudo aquilo que explica a dimensão da vida, da morte, da doença, né? Enfim, né? E a escola parece o quê, então? A escola parece um tempo que é um tempo morto na vida das pessoas, né? As crianças vão para lá ou para os pais ficarem um pouco de tempo livres das crianças, né? Dos seus filhos, ou vão para lá para aprender um conteúdo que elas não veem qualquer sentido naquele conteúdo, ou elas vão lá para pensar que a gente tem uma perspectiva de sociabilidade, mas que é uma sociabilidade muito marcada por um caráter de assistência social, que ninguém está dizendo que, sem dúvida, isso é fundamental, né? Um dos dramas hoje da escola é porque as escolas fechadas fazem com que muitos não tenham acesso à refeição, né? Que era a única refeição do dia para muita gente. Então, eu acho que a gente foi colocado de forma muito dramática com uma situação que, pelo menos, a única coisa boa disso tudo, não acho que a gente tem coisas muito boas para dizer disso tudo, né? Mas a única coisa boa que é colocar para a gente de forma intensa essa questão. Qual é o papel da escola? É a mesma coisa que a gente tem que pensar em relação à academia. Qual é o papel da academia? Né? Se não houver uma mudança fundamental em termos de práticas, eu acho que o discurso vai continuar sendo muito... Porque se você perguntar a qualquer pessoa na rua se educação é importante, né, não vai haver uma que vai dizer que a educação não é importante. Mas isso está no campo do discurso. E a prática? Né? A prática para professor de ensino médio, até ensino médio nem tanto, mas ensino fundamental, principalmente, é uma briga ali para dar aula. Assim, é dificílimo. Enquanto que eu conversava com os meus alunos, eles vão para grupo jovem da igreja, por vontade própria. Mas se você perguntar para eles, por vontade própria, vocês vêm para a escola? Muitos vão dizer que não, que preferem ficar em casa dormindo.
mas vão para a igreja, para o grupo jovem por vontade própria. Então, realmente, parece que a gente não está dialogando com as pessoas, não está... Que a parte mais difícil, eu até conversei com um amigo meu que dá aula no colégio, eu também dou aula, aí eu falei assim, nossa, os alunos gostam muito quando você está ali no corredor, conversando, batendo papo. Quando você começa a querer dar aula, é uma cara assim de, meu Deus, que droga. Começou a parte ruim, né? Tipo, tava ótimo quando a gente tava só conversando. E como é que a gente faz, né, no final das contas? Porque parece que há uma falta de interesse do nosso conhecimento para os alunos, para as pessoas, talvez assim, de modo geral, porque eu também criei o canal e eu achei até que as próprias pessoas da universidade fossem se interessar e tal. E é uma dificuldade até de tudo, de fazer qualquer tipo de conhecimento, de qualquer tipo de debate ser levado para mais gente. Parece que, tipo, lá vem coisa chata, né? Então, não sei se a gente virou o chato da história. Eu acho que, assim, uma incapacidade de diálogo, discursos que não se encontram, né, eles podem tornar chato, de fato. Né? Se a gente tem um discurso que não está adequado ao público, né, ele não vai de encontro não vai ao encontro, né, das expectativas daquele público, naturalmente a gente vai se tornar os chatos da escola. Eu acho que assim, é muito fácil culpar o professor, que eu acho que é o mais perverso que a gente tem hoje na política educacional, né? Se é que a gente tem uma política educacional, né? Porque a gente tem um desserviço muitas vezes nesse campo, mas é aquela coisa simples de culpar o professor que não está preparado adequadamente para a transmissão do conhecimento, como se o conhecimento fosse transmitido, né, como algo que você passa por osmose. Não é isso, de fato. Né? As coisas são muito mais complexas. Né? Por isso que eu acho que tem que pensar o papel da instituição. Né? Então, é uma coisa que ultrapassa muito as nossas forças, sem dúvida. Eu acho que isso é... Eu dei aula no ensino... eu dei aula no Estado, no Rio de Janeiro, dei aula no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que é uma realidade muito complicada. Né? E eu sei como que é difícil despertar interesse nos alunos. É muito difícil. Né? Porque já há uma rejeição natural à escola, porque elas não veem a escola como algo que tem um papel na vida delas. Né? E só por eles estarem ali obrigados, todo dia, às 7 horas da manhã, isso é cruel também, 7 horas da manhã é muito ruim para todo mundo. Então, só deles estarem ali obrigados, já não funciona, assim. Já é muito difícil. Então, às 7 horas da manhã é pior ainda. Então, realmente é muito difícil o sistema, né, no final das contas, porque a gente acha que é a gente se qualificar, é a gente estudar sobre didática, é a gente pensar formas alternativas, mas no final das contas a gente entra numa instituição, numa estrutura que a gente também é obrigado a passar conteúdo, a seguir um determinado cronograma lá que você tem que passar para fazer a prova do Enem. Então, assim, a gente também é preso a várias coisas e a gente acaba reproduzindo o sistema e ver que o negócio não funciona, né? E ao mesmo tempo, o que a gente não consegue muito fazer para mudar, né? E só ver que não está funcionando. No final das contas, se a gente fosse esse doutrinador que tanto falam que nós somos, né? Se a gente tivesse doutrinado tanta gente, a gente não estaria vendo várias coisas acontecendo. Mas no final a gente vê que a nossa doutrinação, se houve alguma, não deu certo. Isso a gente falhou assim vertiginosamente, principalmente sobre a questão ética inclusiva, né, de você pensar numa ética inclusa, incluindo as diferenças. A gente vê um discurso totalmente que é uma ética da exclusão, assim, é uma ética da eliminação, é um discurso eugênico, revisitado, sabe, coisas que a gente achou que tinha superado, e talvez a nossa crença, né, da superação de coisas ruins do passado, que a gente não vai voltar, como se a gente não tivesse perdido um pouco essa coisa de ver que as coisas podem piorar, né? Como você falou, né? Talvez a gente tenha sido muito otimistas, mesmo toda essa crítica ao progresso, a gente mal ou bem achou que algumas coisas tinham passado, né? Que não íamos mais ver isso acontecer. A democracia, por exemplo, né? Achar que a democracia é algo que não vai se perder. E que, né, assim, eu acho que isso é muito evidente, né? Em muitos intelectuais hoje, né? Que
Talvez hoje menos, porque a ameaça é tão visível, né, que só aqueles que não querem enxergar, porque tem aqueles que continuam com o discurso de que as instituições estão em pleno funcionamento, né? Se isso é um pleno funcionamento, né, nós estamos muito mal, né? Porque, de fato, é difícil acreditar que as instituições estão funcionando simplesmente porque você tem uma reação do STF em casos determinados. Isso não faz as instituições funcionarem, né? Então, eu acho que a gente passou, sim, a acreditar que as coisas estavam ganhas, que as coisas estavam dadas, né? E eu também acho que essa questão, como você falou, essa dificuldade nossa nas escolas, é uma dificuldade de afetar mesmo as pessoas, né? Aquela questão que a gente falava da afetividade, da sensibilidade, da dimensão do corpo, né? A escola, de alguma forma, perdeu-se muito dessa dimensão, né? Perdeu-se muito do papel do educador nesse sentido, né? Que é justamente o risco da ideia de pensar que a escola é transmitir conteúdos. Você veja, a discussão hoje, no meio de uma pandemia, onde pessoas estão morrendo, o grande debate, claro que o grande debate, eu não estou falando dos grandes educadores, estou falando do debate desses políticos, de parte dos políticos que não têm qualquer visão de educação e querem falar de educação, né? O debate deles é o ano está correndo e nós estamos perdendo a possibilidade de passar os conteúdos. E aí Tudo isso batendo... não há a menor dúvida de que isso é o menos importante, né? Assim, não é uma questão de conteúdos, né? Porque assim, um ano vai passar e vai vir outro, não tem problema, mas a vida das pessoas não vai se recuperar. Então, a nossa preocupação exagerada com o cronograma, com o calendário, né? Porque é sempre a lógica perversa por trás. Qual é a lógica perversa? Então os professores não estão trabalhando, não estão fazendo nada, estão recebendo, né? Então a gente tem que voltar porque as pessoas para receberem têm que trabalhar. Já mostra que as questões educacionais, de fato, do sentido da educação, a gente tem um ministro da Educação, né? Que é até difícil dizer que é ministro, né? De fato, porque aquilo ali é uma coisa completamente bizarra. Não é? Isso eu concordo com você plenamente, é impensável. Há 5 anos atrás, eu jamais ia imaginar que a gente pudesse ter no Brasil um ministro da Educação como esse, ou uma figura completamente abjeta, completamente sem que para cargo nenhum. Eu acho que ele deveria estar, de fato. E o mais bizarro é que para a gente é tão claro certas coisas, e como é que não é tão claro isso para todas as pessoas, né? Como é que ainda tem 30%? Porque por mais que somos 70, ainda tem 30. E 30 é gente pra caramba. Então, como é que ainda tem 30% que não percebeu, que não viu, que... E é isso que às vezes eu me incomoda de falar, são manipulados e tal, por pessoas de má fé. Me incomoda pensar que algumas pessoas são manipuladas, porque eu acho um termo muito pesado, né? Você quase jogar a história como um maniqueísmo, né? A luta do bem contra o mal. Mas, ao mesmo tempo, o que falta, né? Que tipo de percepção que está faltando para não perceber determinados discursos são extremamente violentos, sabe? Não tem... É aquela coisa tão absurda que não tem palavra para aquilo. Não, é difícil para a gente entender essa realidade, de fato, né? As pesquisas da Datafolha têm aqueles 30% que permanecem independentemente de qualquer, né? Assim, o coronavírus agora e essa ação do governo totalmente... Pois se a gente olha em termos internacionais, todos os políticos que tiveram ações efetivas de combate ao coronavírus tiveram um aumento da popularidade enorme, né? Só aqueles que ficaram reticentes. O Bolsonaro é um ponto fora da curva total, né? Então, eu acho que a gente não consegue explicar isso sem pensar essas coisas que estávamos falando, né? De que as pessoas são muito mais... Elas agem muito mais, às vezes, por questões relativas ao afeto, à sensibilidade, aos mecanismos de crenças, do que propriamente pelos discursos racionais. Por exemplo, né, uma questão de cotidiano que é muito evidente: as pessoas aceitar que estavam erradas é algo que leva um tempo, né? Eu acho que a popularidade do Bolsonaro vai continuar caindo. Ele vai chegar ali, não sei, é difícil prever a história, né? Mas
eu acho que ele, pelo menos aos 15%, ele chega de máximo de popularidade. Posso estar totalmente enganado. Mas eu acho que, se a gente pensa isso do ponto de vista de uma curva, há uma certa estabilidade no 30%, mas há muitas movimentações para além disso. Além do fato de que essas pesquisas de opinião, elas têm muitas deficiências, né? Nós passamos a acreditar nelas cabalmente, e o que é também, talvez mais uma dimensão do nosso discurso racionalista, né? Como se as pessoas respondessem, ela pode responder de uma forma num dia e no dia seguinte dizer outra coisa, porque o mundo é muito complexo, né? Mas eu acho que, assim, a tendência é uma perda maior de popularidade do Bolsonaro. Eu acho que ele vai cair mais. Porque não se desconstrói uma imagem rapidamente. Né? Não se desconstrói rapidamente. O engraçado é que quando a gente estuda a ditadura militar, a gente sabe que vários grupos da sociedade apoiaram a ditadura e depois de um tempo parece que eles sumiram, né? Ninguém tinha coragem de falar de determinado período da história, óbvio que agora as pessoas já têm, mas em determinado período da história eles tinham desaparecidos. Eu não conhecia uma pessoa que falasse para mim que tinha apoiado a ditadura. Agora essas pessoas tomaram voz, tomaram frente, falam abertamente e passionalmente, né? Tipo, e aí talvez, né, daqui para frente a gente já vê às vezes a história se repetindo, claro que com contextos, né, diversos, mas talvez daqui para frente a gente vai ver de novo esse movimento acontecer, né? Que mostra esses discursos tão absurdos que você talvez no futuro não vai ver ninguém falando que apoiou o Bolsonaro. Mas agora que a gente está vivendo esse período, a gente conhece tantas pessoas que apoiaram o Bolsonaro, que apoiam o Bolsonaro, que a gente estava envergonhada, a gente estava quietinha, a gente estava com medo de falar. E aí surgiu esse movimento dos 70%, dando um pouco mais de força, né, para a gente poder dizer, olha, isso é absurdo. Porque até antes, um tempo atrás, um pouquíssimo tempo atrás, para a gente dizer, assim, ter coragem de dizer isso é absurdo, a gente estava sem coragem, a gente estava com o ânimo lá embaixo, não tinha força nenhuma para dizer. Eu acho que pelo menos há um pouquinho de reação e essas manifestações, porque acho que teve esse estopim, né? Teve esse momento que as pessoas falaram assim, olha, tá absurdo, né? Estamos chegando no absurdo e a gente precisa reagir. Então, acho que no final das contas, o momento hoje atual é um momento de, olha, é absurdo, estamos reagindo e não vamos nos calar, e somos maioria, por mais que... Porque também teve muita gente indecisa, né? O Bolsonaro ganhou em cima de uma porcentagem de indecisão gigantesca. Então, não é tanta gente assim que acredita no Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro tem aquele grupo fiel, mas tem muita gente que estava indeciso e votou branco e nulo, né? Uhum. Sim, com certeza. Eu acho que é muito curioso, porque há pouco tempo atrás, né, eu lembro que eu estava na graduação ainda, né, no mestrado, e debater, por exemplo, o golpe de 64, teve uma época que o debate sobre o golpe de 64 se tornou uma grande celeuma entre os historiadores, né? E a celeuma se dava justamente, era um golpe militar, era um golpe civil-militar, a participação dos empresários era algo mais ou menos consensual. Difícil negar que os empresários tiveram um papel, né, na propaganda contra o Jango, etc. Mas o ponto complicado da história era justamente, teve algum apoio popular ou não teve? E muitos historiadores ficavam completamente infensos quando você dizia, não, mas teve pessoas que foram às ruas, as famosas marchas da família com Deus pela liberdade, né? Claro que a gente não vai dizer que a população apoiou de modo geral o golpe, mas houve alguma base social por conta desses valores nacionalistas, anticomunistas, militaristas, que estavam muito presentes na sociedade brasileira no início dos anos 60. Para boa parte dos historiadores, falar isso era quase que uma leitura reacionária da história, né? Então, a historiografia teve uma tendência a apagar, de fato, essa dimensão. É claro que é muito mais fácil você lidar com uma realidade que você vê de forma positiva, né? Então, é muito mais fácil você lidar com a ideia de que você tem o povo que lutou contra a ditadura e você tem a ditadura perversa. As coisas não foram tão simples assim. Teve uma base social, claro que foi um golpe, ninguém está dizendo com isso que foi um golpe, de fato, um golpe militar, né? Um golpe civil-militar, enfim, como queremos chamar, porque eu acho que às vezes o excesso de debate sobre a nomenclatura pode ser, às vezes, pode esconder o que há por trás de uma questão muito mais fundamental, que é nós estamos preparados para enxergar a realidade
como ela é, de fato, né? E aqui a realidade como ela é, sem nenhum grau de positivismo, né? A realidade como ela é no sentido de pensar que nós temos Bolsonaro hoje é uma força muito grande na sociedade brasileira. Enquanto a gente não tomar conhecimento disso, a gente vai continuar menosprezando. 30% da população, como você falou, é muita gente. É uma partilha de valores que passam por muitos campos, desde a questão da sexualidade, passando pela questão do nacionalismo, passando pela questão da segurança pública, que era uma questão muito forte, né, para o Bolsonaro, e passando fortemente pela questão da corrupção, né? São muitas variáveis, é claro que as pessoas umas apoiam por umas coisas e outras por outras, né? Mas, de qualquer jeito, é uma parcela muito significativa da sociedade brasileira. Então, você tem um conjunto de valores militaristas, nacionalistas, religiosos, né, do ponto de vista das religiões, que acabam tendo também uma visão muito conservadora de mundo, porque existem muitas possibilidades no campo das religiões. Né, São vários grupos, né, de diferentes setores que apoiam o Bolsonaro por diferentes motivos, né? Então, ele consegue aglomerar pessoas de vários grupos diferentes, não necessariamente que todo mundo tem essa visão que a gente chama de eugênica, fascista, né? Nem todo mundo tem esse discurso mais radical, mas ele representa, assim, a gente analisa pelos discursos que eles falam, um posicionamento bastante, né, antidemocrático. E isso me lembrou também um texto da Hannah Arendt, né, falando sobre a banalidade do mal, que é a questão, né, é o seu vizinho que apoiou o nazismo. E no final das contas, a gente às vezes acha que está muito distante, um discurso autoritário, quando na verdade está do nosso lado, dentro da nossa família. E essas brigas, né, que no final das contas, quando surgiu o fenômeno do Bolsonaro, a gente pôde ver na nossa família claramente quem era a favor, quem era contra, e essas cisões dentro da família, dizendo, não vou ter relações com você. Então, realmente houve ali aquele confronto com a verdade, talvez a verdade no sentido de expor o que as pessoas pensavam e que talvez em determinado momento elas não estavam em condições de dizer. E aí depois eles tomaram força para dizer o que eles pensavam, mas não falavam. Sim. E eu acho até que nós mesmos, né, assim, não só enxergar em quem está do lado, mas nós podemos reproduzir essas atitudes, esses discursos e essas práticas muitas vezes sem perceber. Eu acho que nós temos que pensar também nas nossas próprias ações, entendeu? Porque é muito fácil você falar Bolsonaro, essa figura abominável, de fato é uma figura abominável, mas que está lá totalmente apartado do mundo, que, né, desumanizá-lo e transformá-lo numa figura que nada tem a ver com... Nas nossas práticas, nós podemos muitas vezes, sem perceber, estar também reproduzindo essas mesmas formas de exclusão. Então, porque a gente falava do racionalismo na academia, eu acho que o problema é um pouco esse. Nós achamos que enxergamos tudo, mas nós chegamos a uma parcela muito pequena da realidade, né? Nós nos sensibilizamos para algumas coisas. Tem algo muito amplo da vida social que nós não enxergamos, porque nós somos condicionados, enquanto sujeitos históricos, marcados por uma certa socialização, uma certa relação com os outros, pela forma como o saber está constituído na nossa sociedade hoje. Nós não enxergamos a realidade tal como ela é, porque ninguém enxerga. Então, se a gente começa a perceber que ninguém enxerga, a gente começa a entender por que outros enxergam de forma diferente de nós e começa a perceber também que nós não enxergamos tudo. E aí a gente vai começar, como você falou, a repensar. Mas e a religião? A gente pode colocar a religião em segundo plano e dizer que o discurso científico é o único discurso que produz sentido para a realidade? Eu acho que tem que repensar, tem que pensar nessas questões. Agora, isso nada tem a ver com adotar esses discursos, os discursos religiosos de discursos religiosos de má fé, ótimo, né? Os discursos religiosos que de má fé, né, vamos utilizar, fazem, por exemplo, um uso abominável da saúde pública para dizer que as pessoas têm que encher as pessoas de cloroquina ou qualquer outra coisa, né? Ou que elas vão ser curadas simplesmente indo para as igrejas, né? E esse discurso anticientífico que a gente tem que combater veementemente nesse caso, sem dúvida.
Então, é até bom a gente deixar claro para as pessoas que não é uma crítica ao discurso científico daquilo que ele tem de fundamental. E, aliás, a gente teve até há pouco tempo aí, com todos os problemas que ele tinha como ministro da Saúde, o Mandetta, pelo menos era uma figura que estava ali ainda a todo tempo colocando em primeiro plano o discurso científico para lidar com a pandemia. Quando ele saiu, né, as coisas ficaram piores ainda, né? Com certeza. Douglas, queria que você indicasse livros assim que você acha que são interessantes, que marcaram sua vida e que você indica para as pessoas, para a gente poder se caminhar para o fim aqui. Livros de história, pode ser? De modo geral, livros que você indicaria, assim, que você gosta e acha que é importante. Bom, no campo da história, eu acho que continua sendo um clássico o texto do Michel de Certeau, né? A Escrita da História. Eu acho que é um livro e é um livro para ser lido como um todo, né? Porque a gente geralmente fica ali numa operação historiográfica e deixa de lado as outras partes do livro que são muito importantes, que tem justamente as partes do diálogo com a psicanálise, por exemplo, né? A parte de uma história da religiosidade também, pensando em relação entre história e religião, que foi uma questão que você mencionou, né? Eu gosto muito do diálogo da história com a filosofia, mas também com a antropologia, né? Então, autores como Clifford Geertz é um autor bem interessante para pensar a história, o Marshall Sahlins. Pensando do ponto de vista da história, primeiramente, né? Eu acho que o livro como Ilhas de História, do Marshall Sahlins, é um livro simples e interessante, né? Porque são conferências, então é um pouco mais simples. Tem textos literários que servem para pensar a história, muitos, né? Eu, particularmente, gosto muito dos textos que envolvem essa dimensão da memória, por exemplo. É um livro que, às vezes, eu indico para os alunos porque é um livro mais simples também e serve muito para pensar os usos da história, né? É o Vendedor de Passados, do Agualusa, um texto muito legal, né? Um livro onde ele trata de uma figura que é um inventor, né? Aquela figura que inventa passados para as pessoas, e você tem um passado ali que fica para segundo plano e que depois ele aparece. Eu gosto muito dos textos que lidam com essa dimensão da memória, dos dilemas da memória, do retorno do passado. A gente falava aqui, né, do retorno daquele passado que fica lá recalcado e depois ele retorna de forma muitas vezes incontrolável para o sujeito. Eu acho que a nossa situação política hoje tem muito a ver com isso, né? Tem uma certa dimensão dessa ação violenta da direita que tem muito a ver com uma dimensão do recalque, muitas vezes, que ficou ali e que ele explode de forma não num discurso apenas, mas em ações violentas. Então, por exemplo... Vou pedir para você me passar uma listinha para botar aqui na descrição. Uma listinha para você me botar aqui na descrição, que aí as pessoas pegam mais fácil o nome. Pode ser. Eu posso te passar depois uma listinha que você coloca aí como sugestões para lidar com... Porque a gente pode pensar como você achar melhor, né? São textos literários, textos de história, textos de filosofia, né? A gente fala muito do futuro. O que você tem lido nessa quarentena? Pois é, né? A gente vai lendo muitas coisas, né? Porque a gente lida com várias dimensões da quarentena, né? Por exemplo, a gente acaba lendo muitas coisas que são dos trabalhos de orientandos para orientação, né? Então, até mesmo no campo da literatura, né? Ontem mesmo a gente tem um grupo de pesquisa, eu lidero um grupo de pesquisa aqui, que a gente estava discutindo literatura dos anos 70, né? Então, autores como Luiz Fernando Imediato, né? Um livro que é um livro de contos dos anos 70, Não Passarás o Jordão, o Incidente Antares, do Érico Veríssimo, né? Então, tem uma aluna que está trabalhando com esses textos. Do meu ponto de vista mais particular, eu tenho me aproximado um pouco mais agora, ou tentado ler de forma um pouco mais sistemática, no caso da literatura, autores que trabalham com essa dimensão da negatividade, né, da vida humana, né? Por exemplo, Bataille, né, que é um autor muito interessante. Foucault cita muito também, gosta muito. Foucault cita muito, né? A Experiência Interior, por exemplo, é um livro muito interessante. Rilke também, né? Eu acho que Kafka, esses autores que têm ali uma dimensão de uma relação com o literário que talvez traga o que eu acho que tem um pouco a ver com a preocupação também com o tema da morte, da escrita da história, né? Então, os autores que se aproximavam muito dessa dimensão mais
que eu acho que é o nosso problema hoje um pouco também. A gente acabou afastando, né, da vida cotidiana, né? Inclusive, se a gente pensar hoje esse combate às artes, né? O governo faz um verdadeiro combate violento contra o campo da arte, né? E justamente a arte que é aquela que mostra essa dimensão mais que é parte da nossa vida que a gente falava, né? A gente parou de perceber que essas coisas estavam do nosso lado. Então, a gente perceber isso como parte da vida humana é algo muito importante. Então, pegar esses autores que trabalharam com a dimensão da sexualidade, do seu nível mais extremado, né? Sade, por exemplo, tenho tentado pegar também para ler, mais sistematicamente, né? Ou, no caso do Batalha, a questão da sexualidade está muito próxima à questão da morte também. Né? Eu acho que pegar esses autores para ler talvez seja uma forma de pensar que temos que ter contato com isso, porque senão nós nos fechamos no mundo que é cada vez mais o mundo da Damares, que ela quer que o mundo seja assim, né? As pessoas não podem ver nada para além daquilo que está, né, muito circunscrito e, portanto, esse é o pontapé inicial para a gente banalizar a violência, para a gente banalizar a morte, para a gente banalizar tudo aquilo que é diferente, né? Esquecer que isso faz parte da vida, né? Então, depois eu vou pedir também para você botar o link do seu livro, né? Quem quiser comprar também, aí pode apertar aqui e clicar no link para a compra do seu livro. Ah, legal, muito bom. Posso botar sim. Douglas, só tenho a agradecer pela conversa, foi ótima. Vai ser uma conversa gigantesca, espero que todo mundo veja até o final. E muito obrigada por me fazer pensar também criticamente o nosso lugar, que às vezes a gente naturaliza também, a gente acha que nós, do discurso científico, como assim, vem essa pessoal falando outras coisas. Então a gente tem que baixar a bola também, tentar ouvir, entender. E eu estou no período de tentar entender ainda o que está acontecendo. Então, quando vem alguém me dar uma ajuda, eu falo assim, poxa, obrigada, porque daqui a pouco a gente vai ter que falar sobre esse momento histórico dando aula como historiador. E vai ser dificílimo explicar o que está acontecendo. Então, eu estou tentando ainda entender, porque eu penso que, cara, no futuro eu vou ter que explicar isso. E vai ser difícil. Pois é. Não, a perplexidade não é só sua, não. É nossa também, minha também, enfim. E eu também, conversando com você aqui, vou tentando entender, porque assim, eu também tenho muito mais perguntas do que respostas, né? Porque é muito difícil ter respostas dadas nesse momento, né? Justamente a gente falava da imprevisibilidade, né? Eu acho que a gente tem que ser um pouco humilde nesse momento para perceber o quanto nós não temos muitas vezes as respostas e temos que buscá-las de uma forma mais... Mas foi um prazer muito grande, viu, Priscila? Muito bom revê-la, né? Muito bom a gente ver os alunos, aqueles que foram nossos alunos seguindo a carreira acadêmica, fazendo pesquisas, indo para a filosofia, que é uma área conexa e muito interessante. Né? Fico muito feliz de ver a sua trajetória. Tomara que seja tudo com muito sucesso depois na sua defesa, né? Enfim, depois que passar tudo isso. Né? Tem que terminar de escrever, né? A parte mais difícil também, acho que de tudo, né? A escrita acadêmica ela é muito difícil, né? Você conseguir escrever a tese é muito difícil. Então, realmente, a gente tem um sofrimento, que é essa parte da escrita. Não é fácil, não. Não, escrever a tese é difícil. Escrever a tese durante uma pandemia é 7 vezes mais difícil, né? Então, com certeza. E depois, no final, a gente estava conversando isso com um grupo dos alunos ontem, no grupo de estudos, e depois, no final, como isso aparece no texto? Muitas vezes não aparece de forma clara, né? Tudo aquilo que a gente viveu no momento da produção do texto, né? Tinha um aluno destacando isso, mas como que isso aparece registrado? Certamente vai aparecer nas marcas diversas do seu texto, né? Mas mais pautas, né? Naquilo que você não conseguiu fazer, não conseguiu abordar, não conseguiu ler, pensar, vai aparecer no vazio, não dito, não escrito. Todas as angústias que você viveu, né? Desse momento tão complexo da história do país, ver o espaço né? É até interessante isso para a gente pensar do ponto de vista da escrita, né? Por que não há espaço nenhum na escrita acadêmica para isso? Talvez tenha a ver com aquilo que a gente discutia, de pensar as nossas práticas, né? Será que isso não deveria se expressar de alguma forma, em algum lugar, né? Depois eu tenho que te chamar de novo para a gente discutir só isso, porque isso já é um grande problema até mesmo para uma tese em filosofia. Quando você diz que tem que se inscrever num determinado padrão, um pensamento que os maiores, sei lá, o maior
nome da filosofia, escreveu diálogos, né? Platão escreveu em diálogos. Então, por que eu tenho que escrever um texto numa terceira pessoa? Eu não posso nem dizer eu, né? Então, realmente é um problema a escrita, né? Essa restrição várias críticas que a gente faz à academia. Então, assim, realmente a escrita é um mundo de problemas. Sim, com certeza. Mas eu E quero no caso, agradecer, porque realmente a gente está chegando no tempo, daqui a pouco o Zoom aham, acaba essa conversa. Mas sim, queria te agradecer, Douglas, brigadão, e a gente volta a se falar. com certeza. Eu que agradeço, foi muito bom. Prazer grande. Só te chamar que a gente conversa. Tá bom, obrigada. Tchau. Então tá. Um abraço. Tchau, tchau.